Perfeito, pessoal. Eu estava mais uma vez meditando nas palavras, no livro de Daniel, no capítulo 11, a partir do versículo 30. E eu estava meditando mesmo, Estava fazendo um paralelo sobre tudo que nós estamos vivenciando nesses últimos dias e o que foi profetizado há mais de 3.000 anos atrás, antes mesmo do Senhor Jesus se manifestar a esse mundo, na primeira vinda dele. E eu achei uma coisa muito interessante, pessoal. Pelo que está escrito nessas últimas profecias no livro de Daniel, eu cheguei à conclusão de que o engano dos dias finais que a nossa sociedade vai experimentar, vai ser um engano tão forte, tão, sabe, que isso vai abalar a fé de muitas pessoas, muitos daqueles que vivem na dúvida, que vivem meio cá, meio lá, meio barro, meio tijolo. Muitas pessoas serão abaladas profundamente, porque o engano vai ser tão convincente que vai ser praticamente uma tortura psicológica. As pessoas serão torturadas psicologicamente, fisicamente. Aqui diz que o anticristo, ele, num determinado momento, que ele estiver lutando contra os inimigos dele, os países, os reis que forem contra os interesses dele, diz assim, que ele voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E no 32 diz assim, e aos violadores da santa aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vocês estão vendo como que é a jogada do diabo? Ele não vai ser totalmente mal, vamos colocar assim. Ele não vai se colocar como uma figura ruim, uma pessoa de uma índole perversa, corrupta, não. Pelo contrário, ele vai ser um cara, sabe, que vai te colocar lá em cima, que vai com lisonjas te convencer a fazer exatamente aquilo que ele quer. Ele vai manipular, ele vai ser extremamente manipulador. Essa aqui é a realidade. Vocês entendem, meus queridos? E é isso que nós devemos tomar todo o cuidado desse mundo. Por quê? Aqui diz que os violadores da aliança. Quem são os violadores da aliança? São aqueles que um dia conheceram o Evangelho, aqueles que um dia tiveram, de uma certa forma, contato com Deus, tiveram experiências com Deus, mas que não se firmaram na verdade, que abandonaram, que saíram. E quantas pessoas nós temos visto, até mesmo na mídia, no mundo gospel, os cantores que se aliaram a esse sistema corrupto que nós estamos vendo se implantar no nosso país. Vocês entendem, pessoal? Exatamente isso é profetizado, foi profetizado. Então, por isso que isso não pode te escandalizar, você não pode ficar escandalizado, não pode ficar, sabe, falando assim, nossa, que absurdo, uma pessoa que canta uma música de Deus, fala de Jesus, e agora está se aliando ao discurso do pessoal vermelho, do pessoal da esquerda. Não, isso aí é o de menos, isso aí está profetizado na palavra de Deus. Vocês entendem, meus amigos? Mas o que nós temos que colocar em mente é o seguinte: o povo que conhece o seu Deus, é isso que nós precisamos fazer
todos os dias da nossa vida procurar conhecer cada dia mais e mais o nosso Deus, conhecê-lo na sua essência, conhecê-lo no seu caráter, não apenas o poder dele. A gente não pode buscar apenas milagres, apenas bênçãos, não. Temos que ter experiências muito mais profundas com Deus, conhecer a verdadeira vontade dele para a nossa própria vida, aquilo que ele deseja que a gente faça, que a gente seja. É isso que significa conhecer a Deus, se interessar em saber quem ele é, o que ele deseja, o que ele quer de você, de mim, de cada um de nós. Entende? Então diz assim que a pessoa que conhece o seu Deus se tornará forte. Então a pessoa que conhece a Deus, ela não vai se deixar abalar, ela não vai se deixar enganar pelas mentiras, pelos enganos. E a maior mentira que nós estamos vendo se proliferando cada dia mais e mais forte é esse negócio de ET, de alienígena, que a Terra está sendo invadida, que está tendo alienígena desde o passado, essas coisas aí. Isso daí faz parte de um discurso que o anticristo vai falar pesadamente. Ele vai falar que as coisas, né, que aconteceram no passado, que a Bíblia atribuiu a Deus, foi na verdade os alienígenas que fizeram, usando o quê? A tecnologia, o conhecimento da ciência e da tecnologia, entende? E colocar toda a humanidade contra Deus, exatamente usando este argumento. E é isso que o anticristo vai falar, meu amigo e minha amiga. Mas a pessoa que conhece a Deus, ela sabe que não tem nada a ver, entendeu? Eu não sei o que existe lá fora, se existe outros planetas, se existe outras civilizações. Isso para mim também não me interessa. Isso para mim não, sabe, não faz diferença alguma, existindo ou não, entendeu? Eu só sei de uma coisa: o meu Senhor, o meu Deus, ele reina, ele é supremo, ele é absoluto sobre toda a criação, todo o universo. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Jesus Cristo é Senhor, só Ele é Rei. E esta é a verdade incontestável. Mesmo que o anticristo, mesmo que o falso profeta, mesmo que essa turma né, que futuramente vai chegar aí, vai se instalar, ele vai querer subverter essa verdade e implantar a mentira dele. Vocês entendem? Ele vai falar coisas incríveis, coisas absurdas, né, que muitas pessoas, até mesmo aqueles que realmente conhecem a Deus, ficaram meio assim balançados. Puxa, será que é mesmo? Será que é assim? Mas não, o próprio Espírito Santo vai confirmar, vai testificar. Não, eu sou o que sou. Entendeu? Não tem nada a ver isso daí. A pessoa vai ter aquela paz, aquela segurança, mesmo que lá no versículo 35 diz assim: e caindo eles, se referindo ao povo de Deus de fato e de verdade, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Olha só, lisonjas novamente, tá vendo? Como o diabo quer ganhar a confiança das pessoas, com lisonjas, com elogios, né? Falando coisas que acariciam o nosso ego, né? É assim que ele trabalha, é assim que ele consegue enlaçar uma alma de uma pessoa com lisonjas. E alguns entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Então, meu querido, minha querida amiga, olha só o cenário que nós estamos nos aproximando. Isso aqui não está longe de acontecer. Isso aqui, cada dia que passa, está cada dia mais perto de acontecer. Então, se prepare
prepare espiritualmente. Não seja pego desapercebido como aquelas virgens nécias, entendeu? Não fique iludido, não fique distraído, não fique, sabe, olhando para coisas e pessoas. Não, foque a sua fé, a sua atenção à vida espiritual, porque é isso que no final das contas vai sustentar você quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sendo, sabe, caçado como animal, sabe? A pessoa vai ser, diz aqui que eles vão cair pelo fogo, pelo roubo, pela espada e pela roubo, espada, fogo, entendeu? E cativeiro, isso, pelo cativeiro. Quando você estiver lá na prisão, no cativeiro, muitas pessoas sofrem, até mesmo já sofrem nos dias de hoje, torturas físicas, torturas psicológicas. Quer dizer, isso aqui, a tendência é se agravar cada dia mais e mais. Nós precisamos nos preparar, não ficar pensando, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou conquistar, acho que eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. Meu amigo, não fique se iludindo, não fique se distraindo com essas coisas. Foque o seu espiritual. Procure viver uma vida, sabe, de acordo com a palavra de Deus. Não que seja pecado você ter uma vida financeira estável, abençoada, uma vida próspera, abundante. É dom de Deus que você tenha tudo isso. Mas aqui a questão de prioridade. Priorize a sua vida espiritual, meu amigo e minha amiga. Se você é desses que um dia esteve conosco e se encontra afastado, então há tempo ainda, a porta ainda está aberta para você. Mas se você permanecer nesse estado e esses dias chegarem, vai ficar cada dia mais difícil, porque o anticristo, infelizmente, está profetizado que as palavras dele serão extremamente convincentes. Vai ser muito difícil resistir a elas. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus poderão identificá-lo, poderão conhecer de fato, de verdade, a artimanha que ele estiver preparando para lançar a alma das pessoas, os seres humanos. Tá bom? Este é o alerta que está sendo dado, esse é o grito que está sendo dado. Eis o noivo está próximo, o noivo está vindo. E você aí dormindo, e você aí cochilando, e você aí preocupado com outras coisas, e a sua alma, meu amigo, está correndo sério risco. Então desperta, levanta e venha, né, buscar ao único que pode, de fato, de verdade, livrar você desse laço, dessa armadilha que está sendo preparada para toda a humanidade, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.